Nesse vídeo eu vou fazer uma análise enquanto arquiteto dos parques temáticos, parques de diversão. Parque temático e parque de diversões parecem ser as mesmas coisas, mas elas são coisas diferentes. O parque de diversões é o parque que tem brinquedos. Ele pode ser fixo ou itinerante. Aliás, a maioria dos parques de diversões, eles são itinerantes e sempre estão atrelados ou aos eventos ou a um circo, e eles, enfim, itinerantes, né? E o parque temático não necessariamente é um parque de diversões, ele é um parque que tem um tema. Um parque aquático, por exemplo, é um parque temático, só que não tem os brinquedos que a gente está acostumado a ver nos parques de diversões, eles vão ter brinquedos adaptados para a questão do aquático. A origem histórica dos parques temáticos de diversão vem dos Pleasure Gardens da Europa, que eram feiras que aconteciam em grandes praças, e para atrair mais pessoas para essas feiras, eles começaram a introduzir elementos de entretenimento, mini espetáculos, brinquedos. Então vamos para as datas e para a linha histórica de evolução. Em 1583 a gente tem o primeiro parque de diversões fixo, que chamava A Colina e ficava na Dinamarca. Esse parque ainda não era um parque temático, mas ele já tinha a pretensão de se tornar um parque de diversões. Depois disso veio o período da Revolução Industrial, de um início de tecnologia, e graças à Revolução Industrial foi montado um parque temático para mostrar as inovações tecnológicas que estavam acontecendo ali na Revolução Industrial. E esse parque é o Crystal Palace, que ficou famoso justamente por ser o primeiro parque temático da história. Então, pegando essa cultura de feira, trazendo também a cultura da diversão do parque que já tinha acontecido, a gente começa a trazer isso para uma escala maior no mundo e surgem as grandes feiras internacionais. E as primeiras grandes feiras internacionais foram na Europa, mas a gente vai citar a primeira grande feira internacional que influenciou na história dos parques temáticos, que foi a Columbian Exposition, que aconteceu em Chicago em 1893. E essa feira ela é muito importante, principalmente porque ela teve a primeira roda gigante de aço do mundo. Depois disso, em 1895, a gente tem o primeiro parque temático com a configuração que a gente está acostumado hoje em dia, que é o parque que tem bilheteria, o parque que tem brinquedos e que ele tem um tema específico. Esse parque foi o Sea Lion Park em Coney Island, também nos Estados Unidos, e aí você começa a perceber que os Estados Unidos eles vão passar à frente dessa história dos parques temáticos. E eles entram com todo o protagonismo nessa época. Porém, a Europa não fica de fora e em 1896 surge também o primeiro parque temático europeu, que é, né, ele existe até hoje, o Pleasure Beach em Blackpool, que esse é um parque do Reino Unido que foi se desenvolvendo também na Europa. Entre 1900 e 1920, a gente tem a explosão da moda dos parques de diversão. Foi um período que os americanos estavam com bastante dinheiro, trabalhavam menos tempo, e aí, para captar esse dinheiro, eles criaram os parques temáticos fixos que ficavam afastados dos centros urbanos, que inclusive é uma tendência que segue até os dias de hoje. Eles se tornaram destinos de viagem e não estão mais lá no meio da cidade grande do jeito que eram as grandes feiras. A partir daí, a gente tem uma explosão de parques de diversão itinerantes, de parques fixos que foram construídos nessa época. Após esse período do boom dos parques temáticos, atrelado ao fato do mundo entrar naquele período da Primeira Guerra, as pessoas começaram a buscar atrações com mais adrenalina. E aí tem o surgimento das atrações radicais, que hoje também são tendência nos parques. Surge a montanha-russa, surge o brinquedo de queda livre e surgem alguns brinquedos que tendem a simular sensações extremas para o ser humano. A partir dos anos 40, já depois desse clima de guerra, a gente fica no mundo com uma divisão aí nessa parte de parques. As pessoas perdem o interesse dos parques de diversão, até porque eu acho que o clima estava bem propenso a não se divertir, porque estava todo mundo muito tenso, e surge uma nova maneira de entretenimento. Aliás, não surge, se fortalece uma nova maneira de entretenimento, que é a televisão e o cinema. E quanto mais forte ficava a televisão e o cinema, menos as pessoas tinham interesse de ir para esses parques. Então, nessa época, entre 1940 e 1950, muitos parques de diversão desapareceram e os parques temáticos fixos também, alguns faliram, outros viveram um período bem difícil aí de manutenção. O que acontece, Pablo, é que durante a guerra era indicado para todas as pessoas permanecerem dentro de casa. E aí, a única forma delas obterem informação era através do rádio ou de alguns televisores que tinham.
que acaba criando uma dependência e um hábito mesmo de você passar E o um tempo dentro entretenimento de casa. delas tinha que ser dessa maneira, eles não Sim, podiam uma questão de fazer. segurança também. Isso faz todo sentido. Porém, com o fortalecimento do entretenimento, surgiu também uma possibilidade de nicho de mercado. Por que não pegar o universo da televisão e do cinema e construir esse universo e criar um parque temático com o tema realmente do que eu assisto no filme? Foi trabalhando dentro disso que o Walt Disney criou a Disneylandia em 1955, que foi inaugurado em 55, que tinha justamente esse programa de pegar todos os elementos das produções audiovisuais da Disney e construir o Castelo da Princesa, enfim, criar um ambiente onde a pessoa pudesse viver e experimentar na pele o que ela assistia na televisão. O entretenimento se fortaleceu ao nível deles precisarem pensar numa nova localidade também para gravar os programas e as produções audiovisuais. E aí eles pensaram, por que não criar um estúdio e ao mesmo tempo também ser um parque? Foi com essa ideia que a gente começou a observar o desenvolvimento de Orlando. A gente tem em 1971 o surgimento do Walt Disney World em Orlando, que foi o primeiro parque da Disney em Orlando. E depois disso, os outros parques que foram criados posteriormente, a gente tem, por exemplo, em 1990, o parque da Universal sendo criado, ele era metade estúdio, metade parque temático, e ao mesmo tempo que ele já produzia o filme novo, ou o objeto novo, o programa novo, a pessoa já podia visitar o universo daquele programa ou dos bastidores e já lucrava dos dois lados. Peraí. Nessa época aí, em 1970, foi o primeiro parque temático que surgiu no Brasil. Chamava Cidade das Crianças e o tema do parque era basicamente crianças. Mas ele era super visitado e foi um dos parques mais históricos. Trazendo agora para nossa realidade aqui do Brasil, em 1991, um ano depois dos parques da Universal, surge o Beto Carreiro aqui. E a história do Beto Carreiro é muito interessante. O Beto Carreiro visitou a Disney e ficou com um sonho de ter um parque também aqui no Brasil com aquela mesma magnitude. Ele volta disso, ele tinha o circo e aí ele pretendeu criar realmente um parque temático, que foi inaugurado em 91, que fosse o universo do Beto Carreiro, e tem lá o Beto Carreiro até hoje. Depois, em 1999, surge também o Hop Hari, que é um dos parques mais populares do Brasil, e os demais parques foram surgindo a partir daí. Agora, os parques temáticos, eles estão se reinventando, até porque a televisão está se reinventando e as coisas continuam acontecendo. A gente começa a observar dentro dos parques temáticos a cultura da promoção de eventos. E essa é a nova tendência dos parques temáticos nos dias de hoje. Pois é muito legal, porque hoje em dia, além dos eventos naturais do parque, eles também fazem festas, eles recebem festas. Como, por exemplo, parques que recebem a parada gay, ou promovem a noite do terror, coisas desse tipo, que é bem legal, porque cria um movimento diferente, uma outra proposta arquitetônica, que precisa também ser projetada, pensada, e dá aquele up, né? Quando não tem muita coisa para se fazer. É uma maneira de atrair pessoas para o parque, que já era um local de atrair pessoas para a feira, é a reinvenção da reinvenção. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que está pensando em visitar parques temáticos e visite você também, né? A gente está aqui no canal também levantando a bandeira do entretenimento, que é a minha bandeira pessoal de vida. A gente tem que levantar essa bandeira porque é muito importante o ser humano se entreter.